Vamos juntos com os principais destaques dessa sexta-feira. A gente começa falando sobre a escolha de Flávio Bolsonaro, o senador do PL do Rio de Janeiro, para ser o candidato à presidência da direita. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, escolheu Flávio para disputar as eleições de 2026. Ele postou aí esse texto longo no X, abre aspas, é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. A escolha vem depois de Flávio visitar o pai, né? Ele esteve lá na sede da Polícia Federal em Brasília, onde o Bolsonaro cumpre pena. Teve aquela confusão toda no PL do Ceará, na escolha do apoio ou não ao Ciro Gomes, e depois disso o Flávio esteve na carceragem da PF lá no Distrito Federal. Se Bolsonaro falou, tá falado. Quem disse isso foi o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele disse que, como presidente do partido, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua candidatura. Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil, disse aí o Valdemar. A escolha também foi confirmada para o UOL por integrantes do PL, como o deputado Carlos Jordi, também o senador Rogério Marinho, enfim, todos confirmando a escolha do Flávio Bolsonaro. O líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, diz que teremos Lula versus Bolsonaro, com a presença do filho mais velho do ex-presidente nas urnas. E o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, demonstrou apoiar a escolha. A decisão de Bolsonaro dificulta a candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto, um dos principais cotados para ser o representante do bolsonarismo nas urnas, e o nome favorito da Faria Lima para a disputa, o governador vinha condicionando a entrada na corrida a um apoio explícito do ex-presidente. Com a indicação de Flávio, crescem as chances de Tarcísio concorrer à reeleição para o governo do estado de São Paulo. Aqui comigo, Daniela Lima no estúdio, Leonardo Sakamoto e a Letícia Casado aparecem aqui no telão. Boa tarde aos três. E aí, Dani, Tarcísio, agora como é que fica, né? O governador de São Paulo nessa batalha por uma vaga na disputa à presidência. Boa tarde. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Sakamoto. Onde é que você está? Depois você me conta. Oi, Letícia. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News. Eu quero pedir desculpas pelo nosso âncora. Ele começou o jornal dizendo que são 5 horas pelo horário de Brasília. Eu falei isso, né? Ai, gente. Por quê? Porque é a força do hábito, né? O textinho tá decoradinho já. Você que estava aí nos esperando sabe que são quase 5h40. Por quê? Porque teve sorteio da Copa. Pois é, o pessoal estava nervoso, né? O Brasil, o país do futebol, mas também é o país da treta da política. Gente, vamos lá, eu fiz uma coluna, tá lá no portal do UOL, a gente mostra daqui a pouco aqui se tiver tempo. São muitas as implicações, tá? Primeiro, eu vou tentar sintetizar tudo aqui. São 3 os impactos desse anúncio. O primeiro é que ele divide o centro, o centrão, e anima os outsiders da direita. O segundo é que, para muita gente, isso é apenas uma maneira de dar um freio em Michele Bolsonaro. Tá aí na sua tela para você agora a coluna. Por quê? Porque você viu que a família, o clã Bolsonaro, estava se engalfinhando entre eles mesmos, né? O Flávio, o Eduardo e o Carlos de um lado, a Michele do outro, nessa treta aí no Ceará. E o terceiro impacto é de empurrar a decisão do Tarcísio para o mais para frente possível. Tá? Então vamos começar a fatiar aqui agora. Por que divide a direita? Porque um nome, Bolsonaro, na chapa, na cabeça da chapa presidencial, não consegue reunir o centrão inteiro e a centro-direita. Puxar, por exemplo, MDB, PSD, junto com ele. Por quê? Porque sabe-se que a rejeição à família cresceu muito, segundo as últimas pesquisas, em especial por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro lá fora, né? Quando escolhe aí, quando indica alguém de sobrenome Bolsonaro para encabeçar a chapa, sabe-se que o arco de alianças vai ser menor.
Por que isso anima os outsiders? Porque para o Caiado, que está no União Brasil, mas vai sair para fazer campanha por outro partido, é uma ótima notícia. Abre um espaço para alguém da direita disputar no campo da direita a vaga no segundo turno contra Lula, que é hipoteticamente o candidato da esquerda em 2026. Ratinho Júnior, que está no PSD, a mesma coisa. Qual era o nome que unificaria o centro, a centro-direita e o centrão? Tarcísio de Freitas. Se Flávio Bolsonaro vai, significa que Tarcísio teria de disputar o bolsonarismo com o Bolsonaro. Ele vai fazer isso? Hoje, a aposta é que não. Por quê? Porque ele tem uma reeleição praticamente garantida no estado de São Paulo. Por que acham que esse movimento é um voo de galinha, utilizando a expressão que um marqueteiro que está trabalhando para esses outsiders me relatou? Porque acham que neste momento o que Bolsonaro está fazendo é tentar dar um freio, segurar a Michele Bolsonaro, que com o apoio de Valdemar da Costa Neto ganhou muita proeminência na discussão dos rumos do partido. Ao ungir o Flávio, o Bolsonaro fala, segura a onda, porque se for para escolher alguém da família, não será Michele. O que comprova que a leitura do Palácio do Planalto que eu trouxe essa semana aqui, que ou era Tarcísio ou era Flávio, estava correta. Partindo aí para o terceiro e último ponto. Vamos esperar decantar, foi o que me disse um presidente de partido de centro. Do que ele está falando? Acham que isso é uma jogada para organizar, primeiro, a própria casa, literalmente, o clã Bolsonaro, segurar a onda da Michele, segurar a onda do Tarcísio e manter nas mãos de Bolsonaro a decisão final sobre para onde vai a centro-direita, a direita e o centrão em 2026. Não se espante se em março isso mudar. A pergunta é, Tarcísio de Freitas vai esperar até março? Porque fica em cima da hora para ele organizar a vida e principalmente a sucessão dele aqui em São Paulo. Tarcísio não tem um vice que é visto como o herdeiro natural do governo. Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, estava se animando, enfim, tem uma série de agentes que estão disputando essa vaga. Isso precisa ser construído. Março é o tempo para ele? Há uma construção de bastidor por trás? Não parece ser. O Flávio teria avisado o Tarcísio de que tinha conversado com o Bolsonaro e que o Bolsonaro falou que era ele. Beleza. O Tarcísio ficou feliz com isso? Não se sabe. A gente agora vai ter de aguardar os próximos lances. Essa aposta é uma aposta que está sendo vista na política como temporária e no mercado como um desastre. Exatamente porque divide o centro, a centro-direita e a direita e, claro, isso amplia as chances de uma reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O dólar disparou e a Bolsa... Depois de vários recordes seguidos, né? A Bolsa vinha batendo recorde após recorde, dia após dia. Leonardo Sakamoto, e o Tarcísio nisso tudo? Sakamoto, uma boa tarde para você. Boa tarde para ti, Diego. Boa tarde para Dani. Boa tarde para Letícia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no All News, né? Logo na sexta-feira, quando a gente achava que as coisas estavam indo para descansar, né? Aí o que acontece? O pessoal produz notícia. Políticos não produzem notícia na sexta-feira, né? Produzem na quarta. Quarta é um bom dia, né? Para essas coisas. Ainda mais em um momento de sorteio de time da Copa, que estava todo mundo querendo falar de Escócia, de Marrocos, de Haiti e não de sucessão presidencial. Mas vamos lá, né? Bolsonaro ungiu seu primogênito Flávio como aquele que vai disputar com Lula a presidência da República. É claro que isso, como bem colocou a Dani, vale para agora. O Brasil não é para principiantes, né? Amanhã tudo pode mudar. Esse é o que temos neste momento, né? Agora, e aí puxando pelo último ponto, né? Eu volto com a relatora com relação à questão dos dobramentos em Brasília. Eu vou falar especificamente do Tarcísio, né? Porque é o seguinte, caso se mantenha essa posição até a eleição do ano que vem, né? Até o dia 4 de abril de 2026, que é a data máxima de desincompatibilização, que as pessoas têm que deixar o cargo para disputar outro, né? Então, o governador Tarcísio de Freitas vai ter xingado o Alexandre de Moraes e vestido o boné de Donald Trump à toa, né? Então, retomando, a Bolsa de Valores, como colocou a Dani, a Bolsa de Valores caiu, o dólar subiu, porque hoje, em grande parte, a Faria Lima ficou tite com o seu preferido fora da escolha. O Centrão, que não queria nenhum Bolsonaro na vice,
também ficou chupando o dedo, e isso vai rachar o Centrão. Se for até o final, isso racha o Centrão, né? Entre aqueles que querem ir com o clã e os que eles querem ir com o Lula, não tenha dúvida nenhuma, né? E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que havia ganhado a Batalha do Ceará, dessa forma não disputa a guerra pelo Planalto, né? Então, esse é o contexto, né? Agora, o fato é que para consolidar a candidatura, né, para se mostrar bolsonarista, né, o suficiente, para se mostrar leal e fiel, o governador Tarcísio de Freitas fez um monte de coisa, né? Ele estava se apresentando como um pastiche do Padrinho. Ele questionou a credibilidade da justiça, o que para um governador é péssimo, né? Afinal de contas, ele tem que cumprir decisões judiciais e contratos. Ele bateu no Supremo Tribunal Federal, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano, ele incitou turba bolsonarista contra as instituições em cima de um carro de som na Avenida Paulista, né? E, claro, ele fazia tudo isso com uma parte da imprensa do mercado dizendo que ele era moderado, etc e tal, sendo que na prática não importa. É claro que ele não tem origem de extrema-direita. Ele participou de governos do PT, inclusive. Só que, na prática, né, o efeito prático das ações e não as intenções dele era que atacar as instituições para amealhar votos não é muito diferente de atacar as instituições para se manter no poder, mesmo perdendo a eleição. Quando o Trump assume o governo no início do ano, ele meteu aquele boné vermelho lá, o Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo. Em julho, ele abraça, defende o Trump, quando o Trump ataca, né, o Brasil por conta do Bolsonaro, né? Aproveitando para defender o Bolsonaro no meio de tudo isso. Isso pegou mal, isso ajudou o Lula, inclusive, bastante, né? Mas mesmo com tudo isso, o governador continuou sendo visto como um oportunista dentro do bolsonarismo raiz. O Eduardo Bolsonaro continuava criticando ele, desconfiando. Flávio, é claro, ele é o filho mais político, mas Eduardo dava a tônica, abatia e atacava e tudo isso mais. No final das contas, tem um ponto em cima de tudo isso também, que mais do que a liberdade do ex-presidente, o que está em disputa é quem controla a direita no Brasil, né? Se Jair ele entregar o seu destino ao governador, ele pode também estar transferindo a sua influência, mesmo que o governador diga que será leal até o fim, né? Até porque afinal, quando o rei não tem perspectiva de poder e passa a coroa adiante, né? As pessoas que recebem a coroa, eles não têm obrigação de obedecer o rei deposto, apenas incensar sua memória, né? Então, neste momento, o rei está transferindo, passando a coroa para o filho, né? Para manter o poder no clã e viva a chance de ser tirado da cadeia antes do prazo. Se vai dar certo, aí é outros 500, o Diego, porque, olha, o Flávio vai ter que, se não for apenas uma forma de jogar para frente toda a discussão e organizar o campo da direita, o Flávio tem que ir desafios, ele tem que aglutinar a própria direita, né, evitar outsiders. A Dani falou de outsiders como governador, eu tô pensando também em outsiders com um próprio, não o Pablo Marçal em si, que tá, inclusive foi confirmado a inelegibilidade dele pelo TRE hoje, mas um outro outsider no mesmo tipo também, pode ser que apareça, como o próprio Bolsonaro foi em 2018, né? Vai ter que conseguir um apoio de parte do Centrão, que ficou muito bravo com tudo isso, né? Vai ter que deixar as denúncias de rachadinha para trás, vamos lembrar que Queiroz, Coaf, rachadinha, chocolate, tudo isso ainda gira em torno do senador, né? E vai ter que também convencer o público independente que não se vê nem no PT, nem com Bolsonaro, que é ele que vai resolver as coisas. Letícia, você até falou, né, escreveu um pouco mais sobre o Flávio e sobre essas questões que cercam o senador, né, o filho mais velho de Jair Bolsonaro. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Sakamoto, Dani, todo mundo que está assistindo. Diego, não vai te surpreender se no ano que vem o PL fizer um anúncio dizendo: olha, a gente estava estudando aqui o cenário, a gente decidiu que é melhor o Flávio tentar novamente concorrer ao Senado, que é uma eleição muito mais garantida para ele, para o Rio de Janeiro, até para ele não perder o foro privilegiado, do que sair para a presidência da República. E isso porque esse ponto que o Sakamoto tocou agora me chama muita atenção nessa história, porque uma campanha presidencial com Flávio Bolsonaro vai perseguir, o passado dele vai perseguir ele a campanha inteira. Então, o Flávio já foi alvo da rachadinha, da questão da mansão que ele comprou aqui em Brasília, de 6 milhões de reais, que teve um empréstimo super estranho ali com o Banco de Brasília. Tem a loja dele na Copenhague e a relação dele com o Adriano da Nóbrega também vai voltar à tona, também vai ser resgatada, que é aquele miliciano que era do escritório do crime, que foi executado pela polícia da Bahia. Enfim,
todas essas histórias que desapareceram, que perderam poder, que se enfraqueceram ao longo do tempo, elas vão ser retomadas assim, mais do que imediatamente. Eu estava conversando agora há pouco com um aliado do presidente Lula, e ele falou, campanha presidencial é aquela lupa escrutinando tudo, inclusive a compatibilidade entre renda e patrimônio dos candidatos, todos os assuntos voltam, a gente sabe que é assim que funciona a campanha eleitoral, que é sim um jogo bruto. E o Flávio, com esse nível de exposição que ele vai ter que lidar com esses problemas do passado sendo retomados o tempo inteiro, todos os dias, na imprensa, nas redes sociais. Dito isso, o Flávio conseguiu submergir, de fato, ao longo dos últimos anos. Ele virou um senador mais associado, quase um senador de centrão, ali discutindo questões políticas, articulando com colegas no Senado, e tirou do foco todo esse passado dele que pode voltar à tona. Um sobrenome Bolsonaro, seja na cabeça de chapa, seja na vice, é complicado sim, como a Dani mencionou antes, para fazer alianças, porque como é que você forma coligação? Dependendo do partido que está mais ao centro, você não consegue fechar, porque você vai ter que embarcar num sobrenome Bolsonaro para a chapa presidencial. Então, de fato, é complicado esse cenário para a campanha. Como é que você faz uma campanha e campanha custa muito caro e precisa de tempo de televisão e precisa de espaço e precisa de força. Acho que existe essa possibilidade do Flávio, de fato, estar construindo algo para agora, para o imediato, para a situação dele com a família dele, mas que ao longo do ano que vem, no começo do ano que vem, esse anúncio seja revisitado pelo partido dele, Diego. Dani, mas essas mudanças, elas não enfraquecem a candidatura também? A candidatura de quem? Então, por exemplo, se mudarem de ideia e voltarem para o Tarcísio, não fica mais fraca? Quer dizer, ou não? Na verdade, o que cria é um ambiente de insegurança total para o governador de São Paulo, entende? Assim, não necessariamente junto ao eleitorado. Eu acho que uma vez que a família Bolsonaro indicar que foi, mas qual é a segurança que o governador vai ter para deixar uma reeleição praticamente garantida e ingressar num barco onde, entre eles, né, de novo, é a madrasta e os filhos trocando farpas abertamente nas redes sociais. Então, imagina se, num primeiro momento, Bolsonaro assinou com o Flávio, depois vai para Tarcísio, aí não gosta de alguma coisa que ele fala, vai no debate, não xinga o Alexandre de Moraes, a família se sente ofendidíssima, defende o respeito aos três poderes, ou diz que a anistia é algo para ser debatido, a família ficou ofendidíssima e ele começa a tomar paulada dia e noite do Eduardo dos Estados Unidos, do Carlos aqui do Brasil, do próprio Flávio nas redes sociais, ou da Michele. É difícil, né? Por quê? Porque o que fica evidente, Sarza, é que por mais que o eleitorado possa abraçar esse candidato híbrido, né, uma mistura de centro com bolsonarista, um bolsonarista não raiz, o fato é que para Tarcísio, o cálculo político dele é: se eu faço mais um mandato em São Paulo, naturalmente, em 2030, ele é um nome. Porque o governador de São Paulo sempre, o São Paulo é a quinta maior economia da América Latina. Se fosse um país, seria a quinta maior economia da América Latina. O Estado tem força, tem pujança, entendeu? Deixa Uruguai, Chile para trás. Então, sempre, governador do Estado de São Paulo é um nome a ser considerado para a presidência da República. Pensa em José Serra, pensa em Geraldo Alckmin. Os disputaram, né? A exceção foi Aécio Neves, que vinha de Minas Gerais, né? Então, assim, o fato é, para ele, para a trajetória política dele, é um político jovem, Tarcísio de Freitas é um político jovem, tem um longo caminho pela frente, precisa se arriscar num tudo ou nada e voltar para o ostracismo, ou seja, ficar sem um cargo político, porque não é fácil. Luiz Inácio Lula da Silva, gente, derrotou Jair Bolsonaro quando Bolsonaro tinha a máquina na mão. Não existe instituição mais forte no Brasil do que a reeleição. É o que diz o marqueteiro do Lula, Sidônio Palmeira. Do que ele está falando? Ter a máquina dá ao incumbente, ou seja, aquele que está indo defender o seu mandato, uma força muito maior do que a de seus adversários. Bolsonaro perde por conta do que aconteceu na pandemia. Bolsonaro perde por conta das agressões que fez às instituições e principalmente porque essas agressões, esse vocabulário, ressoaram muito forte no eleitorado feminino, né? Erros que o ex-presidente cometeu
E claro, né, se você quiser, coloca a Carla Zambelli correndo armada atrás de um homem negro na véspera do segundo turno, como a cereja desse bolo azedo. Então, assim, era difícil Lula ganhar. Agora, Lula com a máquina não é uma eleição fácil para a oposição. Por mais que os institutos de pesquisa deem 48, 46, 40, um empate técnico, na hora do vamos ver, quando tem a propaganda eleitoral na rua, quando o governo pode defender o que fez, e ele tem o que mostrar. Você estava falando, a Bolsa bateu sucessivos recordes, o desemprego está no menor patamar da série histórica, a inflação vai voltar para o centro, para a banda da meta no ano que vem, o juro vai começar a cair, a renda nunca foi tão alta no Brasil, tenho que mostrar ao governo, tenho que mostrar. E quando vem a propaganda eleitoral, é isso que vai para a rua. Não vai ser uma eleição fácil. Então, Tarcísio tinha que chegar empoderado, musculoso, forte, tranquilo, unido com todo mundo, mostrando o seguinte, olha, você tem de um lado alguém que você já conhece e aqui todo o resto, do MDB ao PL, está caminhando junto com esse cara, que é um técnico, que mostrou que sabe fazer alguma coisa, fez o governo de São Paulo, etc. e tal. Vir dividido ou vir sob risco de tomar paulada a cada frase, tendo cada frase escrutinada, fragiliza a posição pessoal dele. A dúvida, amplia a dúvida. Vou ou não vou? Eis a questão. Pois é.